Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, não, já boa noite, né? Eu sou a Lilian Yucari, eu sou personal organizer aqui em São Paulo, capital. E hoje a gente vai ter mais uma live da nossa série de live para as mulheres. E hoje quem vai estar aqui comigo é a Mari. Só esperando a Mari entrar aqui. Deixa eu ver. Só esperando a Mari. Mari, cadê você? Oiê! Ah, oi Mari, tudo bom? Tudo e com você? Boa tarde, boa Tudo noite. certo. É isso que eu falei boa tarde, mas eu acho que já é boa noite, né? É, tá escurecendo aí, né? É, a gente fica meio que na dúvida, né? Exato. Gente, hoje a gente vai conversar sobre motivação com a Mari. E a Mari, assim, especialista nisso, né? E vai Pois quebrar é. algumas, como que eu posso dizer? É porque as Alguns pessoas às vezes falam. paradigmas, né? Exato, é essa palavra que me fugiu. Porque às vezes a gente fala motivação, mas pensa outra coisa, né, Mari? E ontem eu já tive uma aula com Exato. você. Então agora, Mari, se apresenta para o pessoal. Bom, eu sou Mariana Maringoli, sou especialista em neurociência, sou coach. E sou apaixonada por motivação. Na verdade, eu sou apaixonada por motivação, mas é aquilo que eu te falei, vai além daquela frase de imã de geladeira, sabe? Uhum, Aquela frase motivacional da segunda-feira, né? Então, exato. é porque isso não leva à motivação de fato, como a gente já conversou. Ontem que eu fiquei assim, eu falei, gente, quanta ignorância, santa ignorância, né? Que eu não sabia. Pois é, Tudo na bem. verdade é desconhecimento. A gente aprende que motivação é isso, né? Uma frase que vai te ajudar, é alguém que vai te empurrar. E aí, quando eu fui estudar neurociência, que eu fui ver que era um processo químico no cérebro, e eu fui aprofundar mais, porque, e até foi um tema do meu projeto, onde eu falo sobre a motivação de uma forma científica e objetiva e numa linguagem mais popular. Porque era essa a minha intriga, assim, desses coaches motivacionais. Tipo, não adianta você gritar que você pode, que você consegue, que isso não vai mudar a sua vida. Muda a sua fisiologia, dá um estímulo assim, mas nada além disso. Viu, gente? Não tinha pessoa melhor do que a Mari para vir falar com a gente sobre esse assunto. Perfeito, Mari, olha isso. Em plena Maravilhoso. segunda-feira, vamos falar de motivação, não é mesmo? Exato, que é aquela motivação da dieta, de tudo mais. A gente vai até falar sobre isso, né? Da segunda-feira que a gente Vamos! fala. Mari, olha, eu abri uma caixinha nos meus stories e para o pessoal mandar pergunta. E chegaram algumas perguntas. Eu fiz até uma cola aqui, porque foram várias perguntas, estão aqui. Ai, que bom. E pode ser desse jeito? Eu vou perguntando para Pode você, sim. você responde para a gente vai conversando. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando para a gente também, né? Exato. Pode ser assim? Pode sim. Vamos lá, vamos Então tá, começar. ó. Para a primeira, tá? Coloquei na ordem que chegou para mim as perguntas, tá? Então não sei se vai Beleza. ter pergunta meio que repetida ou pergunta que responde outra pergunta. E eu vou lendo e você me fala se já foi ou não, tá? Sem Pode ser? problemas. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta que tem aqui, Mari, é de onde vem a motivação? Bom, a motivação, ela é um processo químico que acontece no nosso cérebro. Ela vem internamente. O que vem externo são estímulos, ou seja, são estímulos motivacionais. Por exemplo, você falou da academia de segunda-feira. Qual que é o estímulo para você fazer academia? A segunda-feira, né? Que é a data, o dia do recomeço. É, Então, ela é o estímulo. Qual que é a motivação disso? É você entrar em ação e é o resultado que você vai ter com a academia. Quando a gente fala em motivação, motivação vem do latim e é escrito movere, que é mover-se. Ou seja, ele faz. A motivação não é você mover a ação, é você se mover. Então, é a necessidade que você tem, a partir do desejo, você se move, você entra em ação. Então, quando a gente fala nisso, tipo, de onde vem a motivação? Geralmente ela vem do seu objetivo. Então, qual que é o seu objetivo?
para você ir treinar na segunda-feira? Ah, é estar bonita para o verão? É ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor? Esse é o motivo que você tem, né? O objetivo que você tem da vida melhor. A partir do momento que você se move, essa motivação é causada no cérebro. Porque o nosso cérebro ele trabalha com pequenas recompensas. Não adianta você entrar na academia hoje, achar que você vai sair de lá marombada, que você não vai sair e seu cérebro não vai ver isso como recompensa. Isso é só sonho, né? Exato. Aí você Muito vai bom. ver só como recompensa. O seu cérebro precisa entender que é um pouquinho de cada vez. Então, você começou a academia, você vai sentir dor, então o cérebro já foge da dor, ele vai fazer com que no dia seguinte você fale, hoje estou cansada, não vou não. Então, você tem que continuar, tem que ter uma constância. Por quê? Quando você começa a ver o resultado, aí você se sente motivado em continuar. Mas você tem que ir, eu falo, vai sem motivação, sem força de vontade, que força de vontade dá e passa. E o nosso cérebro, só de pensar na força de vontade, ele já cansa. Então ele fala, não vou não. Então eu falo, vai sem vontade, vai sem motivação. Quando você chegar lá, você encontra a motivação. Verdade. Pior que é bem assim, né? Que é bem, você não gosta de, eu pelo menos não gosto de academia, mas a partir do momento que você vai, aí parece que dá aquela mudança de chave, né? Aí você vai um dia, Sim. vai dois, e fala, não, opa, tá sendo bom, então vamos continuar, né? E aí você Exato. acaba fazendo, É isso né? mesmo. A gente, com constância, tudo a gente faz, que nem as pessoas não gostam de acordar cedo, mas a partir do momento que você tem que acordar cedo, você vai. Você vai ter que Uhum. acordar, você tem a obrigação. E às vezes, se você encontra alguma. Você muda o foco, sabe? Por exemplo, você não gosta de acordar cedo, mas se você encontra um motivo para acordar cedo, você se sente motivada a acordar cedo. É. Então, você trabalha com essa visão. Então, na verdade, a gente teria que encontrar essa motivação em tudo na vida. Sim, em tudo. Seria. Tudo que a gente faz tem que ter uma motivação. E quando eu falo que não é uma frase, é porque assim, é aquela coisa que a gente conversou. Se eu disser para você que você consegue e não te disser como, talvez você Não não resolve. consiga, porque você não tem um motivo para conseguir. Uhum. Então é muito isso. Até a Carola Sim. escreveu, ó, o cérebro pode ser o melhor aliado ou o maior inimigo. Exatamente. É a gente que usa o cérebro a nosso favor. E como que a gente usa a nosso favor? Estando em movimento. Porque a gente coloca o nosso corpo em movimento. A partir do momento que a gente põe o nosso corpo em movimento, o cérebro vai lá trabalhar mais ainda, né? Porque quando a gente não está em movimento, ele está trabalhando para as funções primordiais, assim, né? Respiração, oxigenação, enfim. Mas para você ter essa motivação e ter o start da motivação, é preciso estar em movimento, mesmo sem vontade, mesmo sem ter um sentido, assim. Você tem que ter um porquê. Pronto. Quando você tem um Uhum. porquê, sabe aquela frase? Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como? Sim. É isso, assim. Se você tem o porquê, você vai ter essa motivação. Vai buscar essa motivação. Maravilha, gente. Falei que a gente ia aprender muito hoje. Essa foi só a primeira, né, Mari? É só a Pois primeira é. pergunta. Só a primeira, gente. Ó, posso ir para a segunda pergunta? Pode. Então, a segunda é assim: como encontrar algo que nos motive? Aí é que tá. A gente precisa identificar, geralmente, o que a gente gosta, o que dá prazer de fazer. E às vezes até a dor dá prazer. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter um meio termo, porque às vezes até na dor a gente sente prazer, porque tem um ganho secundário, então a gente fica Uhum. ali. Só que para encontrar essa motivação, a gente precisa fazer o que gosta, o que dá esse prazer, que é o sistema de recompensa. Então, estabelecer uma recompensa. Por exemplo, a gente falou da academia. Se eu for fazer academia, qual que é o prazer que eu vou ter disso? Tem gente que tem prazer em comer. Então, falar, eu treino para comer. Ótimo, tudo bem, desde que seja regrado, lógico, tem profissional de saúde que cuida disso. Uhum. Mas igual você, que organiza as coisas. A gente tem que ter prazer de organizar.
Se eu não tiver prazer, eu jamais vou querer, Não vou faz. ver a casa organizada. Lembra que eu falei? A pilha de roupa para passar? Eu não tenho Aham. prazer em passar roupa. Só que eu preciso passar. Então eu tenho que ver o que, que me dá prazer em passar roupa. É pegar a roupa passada, arrumada. Saber que eu tenho uma roupa no guarda-roupa pronta para usar. Então isso me dá prazer. Então eu vou... E tudo nas pequenas coisas, assim. Qual que é o seu prazer da motivação de acordar cedo? Tem gente que adora acordar cedo. Eu, por exemplo, adoro acordar cedo no sábado para tomar café da manhã. Tipo assim, sentar, fazer ovo mexido com pão, sabe? Eu tenho prazer disso. Então, isso me mantém motivada a acordar cedo no sábado. O que Uhum. nem muitos têm essa vontade, né? É, que a maioria aproveita o sábado, sei lá, para dormir um pouco mais, né? Exato. Ah, muito bom. Então, são essas pequenas coisinhas que a gente tem que ir mudando, né? Sim, são pequenos comportamentos. Quando eu Sim. falo isso, é muito assim. O Pedro Calabres fala muito assim. É mais fácil você mudar uma crença ou mudar um comportamento. É mais fácil você acreditar que começa a academia na segunda-feira ou você ir à academia na segunda-feira. Então, é mais fácil você mudar a crença do que o comportamento. Sim. Só que quando você muda a crença e entra em movimento, aí você tem resultado. Mesmo que seja um resultado mínimo. Porque quando a gente olha um resultado a longo prazo, você desperta uma ansiedade e a frustração, porque o resultado não chega. Então, você tem que olhar um resultado mínimo, escolher uma mini meta, sabe? Eu falo Hum. isso. Escolha uma mini meta para a semana, que né, a gente está começando o mês. Qual que é a sua meta do mês? Qual que é a sua meta da semana? Qual que é a sua meta do dia? Porque quando você tem isso, o teu cérebro vai fazendo aqueles checks e ele vai entendendo isso como recompensa. E ele vai te motivando a cumprir essa meta. Então, ele te Hum. estimula dessa forma. Ótimo. E aí tá a organização, que a gente fala que Exato. precisa de organização para tudo, planejamento, organização. Tem o Exatamente. link em tudo, né? É isso mesmo. A gente trabalha com organização em tudo. E se não for organizado, a gente Não cansa. consegue. É. Exato. Fica igual aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo, né? Você faz tanta coisa e não faz nada. Sim, aí você chega no fim do dia, você tá morto, e a gente fala emocionalmente morto, porque você, quando você não tem essa organização, você vai, imagina que seu dia é uma carga de celular. E as suas emoções vão sugando essa carga. Então, se você tem um dia bagunçado, atrapalhado, desorganizado, como é que você se sente no final do dia? Exausto, cansado, triste, porque você não conseguiu fazer as coisas, frustrados. E isso tudo são emoções. Então, quando Uhum. você tem essa organização, você tem a emoção terciária, que é sentimento de bem-estar, de tipo missão cumprida. Nossa, que Uhum. bacana, estou motivada a continuar com isso. Agora, quando você não tem, dificilmente você continua. E no dia seguinte você quer o quê? Dormir até mais tarde, ficar mais tranquilo, quer fazer, não quer Uhum. olhar. Ai, é bem isso. Gente, por isso que eu amo neurociência. Explica a organização. Olha que maravilha. Exatamente. Uma Eu tenho um livro maravilha. que eu gosto muito, não sei se você já leu, que chama Qual? Mente Organizada. Não. Esse aqui, Depois você ó, passa o autor certinho. Vou procurar. do Daniel Levitin. Esse aqui, ó. A Mente Que legal. Organizada. Ele fala muito disso. A nossa mente ela precisa estar organizada até para receber esses estímulos motivacionais. Porque se você recebe muito estímulo motivacional e a sua mente não está organizada, em que sentido? Você não tem lá um padrão de comportamento, um padrão de crenças, você começa a se atrapalhar. E aí você entra numa desordem emocional, onde você acorda sem saber se você está feliz, se você está triste, se você quer fazer as coisas, se você não quer. É aquela sensação de Gente. cansaço, fadiga. E aí isso faz com que você olhe tudo e fale, nossa, eu não sei por onde começar. Igual todo mundo fala, um criativo é bagunçado. Ele é bagunçado dentro da bagunça dele, dentro da organização dele, Do sabe? que ele Porque se organizou, né? Para ser Exato, porque isso. senão o cérebro dele tem um bloqueio. Ele vai falar, meu Deus, eu não sei por onde começar.
É que nem um emaranhado que você não sabe por onde puxar a linha para tirar. Aham. Correntinha, quando dá aqueles Nossa, nós. aham. É isso, assim. Nossa. Ai, gente, eu amo também. Ó. Por isso que ontem a gente ficou conversando, falei, gente, já tive uma aula com a Mari. Fantástico, né? A gente se perde, fica, quer ouvir, quer ouvir. Mari, Mas é, próximo então, vamos tá? lá. Ó, por que é mais fácil nos motivarmos, nos desmotivarmos do que nos motivarmos? Porque a gente cria algumas expectativas que não estão alinhadas com o nosso comportamento. O que, que é isso? Quando a gente fala em expectativa, e aí a gente tem que ter uma expectativa real daquilo que se quer, do seu objetivo. Porque senão você vai desmotivar. Não adianta eu querer hoje, dia 5 de outubro, eu querer entrar na academia e achar que eu vou estar pronta para o dia 20 de dezembro, estar tipo, com uma barriga trincando, super fitness, nananã, se eu tenho, 80 quilos. Porque eu vou precisar de uma disciplina, eu vou precisar mudar minha alimentação, talvez, eu vou precisar ter hábitos mais saudáveis, tomar água, fazer atividade física. Qual a quantidade de tempo que você vai praticar atividade física? Qual o tipo de atividade física que você vai fazer? Tudo isso é uma mini meta. Então, hoje, essa semana eu vou fazer funcional. Primeiro, o teu corpo tem que adaptar a esse funcional. Primeiro, o teu corpo tem que adaptar a sua nova alimentação, a sua nova rotina. E aí, quando isso não acontece, a gente tende a ficar desmotivado. E o mesmo são com as coisas. Por exemplo, quando a gente começa um emprego novo, a gente tem todo um entusiasmo do emprego, Uhum. e aí você acorda até mais feliz, acorda mais cedo, toma banho e tal. Quando passa, tipo, 3 meses, já começa a cair um pouquinho. Você já acorda meio que em cima da hora, um pouco meio atrasado. Por quê? Porque você criou uma expectativa daquele emprego, quando chegou lá, talvez não era tudo aquilo, porque, lógico, tem uma mudança ou outra, alguma coisa que não sai como planejado, e aí você se frustra com essa expectativa. E aí você desmotiva. Então, a técnica que eu falo para você manter motivado, né, mais tempo do que desmotivado, é você alinhar sempre as expectativas. Quais são suas expectativas em relação ao seu objetivo? Como você se sente? Porque geralmente quando a gente tem um objetivo, a gente busca um estado de ânimo. Qual Uhum. é esse estado de ânimo em relação ao seu objetivo? Como você vai se sentir ao realizar esse objetivo? Porque às vezes a gente cria uma expectativa tão grande, igual que nem quem fala assim, meu sonho é comprar um carro. Aí a pessoa compra o carro e fica reclamando que o carro é isso, que o carro é aquilo, que o carro é aquilo outro. Qual era a sua expectativa ao ter um carro? Né? É um carro Aham. que eu sempre sonhei, vai me levar para onde eu quiser. Então, a gente se desmotiva por criar expectativas muito altas, sem saber o que ela vai sentir ao ter essa expectativa, ao realizar esse processo. Então seria mais ou menos assim, a gente pensar em alguma coisa, ver se minha linha de raciocínio está mais ou menos certo. É aquela coisa lá o que a gente falou do emagrecer, por exemplo. Eu quero perder 30 quilos até o Natal. Tem isso, né? Cheguei em Isso. janeiro, fala assim, ó, até o Natal, janeiro de 2021, por dezembro de 2021, eu quero perder 20 quilos. Né? Só que a gente nunca pensa em perder 1,5 kg ou 2 quilos por mês, a gente fala do 20. Só que 20 é É. aquela coisa que pesa, 30 pesa, né? Agora, se eu dividir essa meta dos 30 quilos em 2 quilos por mês, e aí dentro desses 2 quilos por mês eu dividir meio quilo por semana, eu acho que a chance da gente conseguir é maior. E a Sim, a expectativa chance de é... você estimular a motivação é maior. Porque você fala, porque aí, vamos supor, você emagrece meio quilo na semana e na outra semana você emagreceu 1 quilo. Você vai falar, nossa, melhorei o resultado. Então, você vai ver como uma recompensa. Quando a gente vai planejar a meta, vai fazer planejamento organizacional, essas coisas, eu tomo muito esse cuidado, porque a gente não coloca a nossa emoção. A gente faz um planejamento totalmente dissociado, totalmente pensando
no racional ali, sabe? É. Então, assim, esse mês de outubro eu quero emagrecer 6 quilos. Então, como é que eu vou fazer 6 quilos? Eu vou para academia, eu vou me alimentar bem, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, quando eu pergunto, tá, e como você vai se sentir se não fizer, se tipo chover, se amanhecer frio, se amanhecer chovendo, ou se você tiver uma briga com alguém, enfim, A como é que você vai TPM. se sentir? Uma TPM. Aí a pessoa bota o emocional. Por quê? Porque o emocional no planejamento é tudo para você se conhecer. Saber, eu sei que quando eu tenho TPM eu como chocolate. Então, como é que eu vou me equilibrar para alcançar meu objetivo? Será que eu vou substituir o chocolate por um 80% cacau? Então, você saber identificar quais são as emoções que você tem ao longo do dia, ao longo das situações em que você passa. Por exemplo, se você tem um trabalho onde você passa muito estresse e está buscando emagrecer, provavelmente a sua emoção vai ser afetada. E Sim. provavelmente você vai falar assim: não, vou comer. A sua motivação já muda para comer. É porque eu mereço, porque meu chefe foi mal criado comigo. Então, assim, tudo isso influencia. Por isso que a gente Mas, fala que a não, ia motivação falar. ela vem de dentro totalmente, Dentro. porque você É. precisa saber que você vai ter essa recompensa se tiver determinado comportamento. Porém, você também precisa se conhecer e entender que tudo bem você não conseguir. Só que é como você se trata. É. E por que, assim, não tem nada a ver com esse assunto, mas só puxando o gancho. Por que que a maioria das pessoas, elas descontam essa coisa na alimentação? Então, Essa frustração, geralmente na alimentação. é Ou porque as pessoas, ou comer, pessoas se deixam você de analisar comer a e outras comem a palavra mais. comer, né? Se você analisar a palavra comer, ela vem de comemorar. Então, de satisfazer. Quando a gente fala em comida, você sempre imagina uma mesa farta, repleta de gente feliz e tudo mais. Então, ela traz essa pseudo sensação de felicidade, De de felicidade. saciedade. Então, quando você está num processo de frustração, você não está satisfeito com o que está acontecendo. Qual que é o ganho Hum, secundário da comida? É satisfazer uma vontade. E aí você vai entendi. comer, entendeu? Você vai falar assim, eu prefiro comer e me satisfazer. É o famoso eu mereço, É, sabe? é o da Deu errado compra, de tudo. aqui? Mas eu mereço um McDonald's. É. Ai, pior, viu, gente? E mulher, eu acho que mulher acaba fazendo mais isso do que homem, né? Porque aí ainda tem Sim, de quebra a TPM. sim, a mulher tem outros hormônios que ativam isso, esse hormônio da saciedade. Então, faz com que ela coma um pouco mais, e tudo, assim. A motivação, ela tá em tudo. Para você comer, para comprar batom, para comprar maquiagem, tudo, tudo. Às vezes você troca, não a comida, mas outra coisa. Só que aí É. tem que tomar cuidado para não virar um vício, uma compulsão, né? Porque você começa a substituir suas frustrações em outras Uhum. coisas que É. agride a sua saúde, né? Então, é bem complicado. Sim. E como, né? Ó, então vamos para a próxima. O que fazer para se motivar? Ai, gente, olha, o que fazer para se motivar? Ter bem claro o seu objetivo, praticar esporte, isso te dá essa. A gente está falando bastante de esporte, né? Mas é porque o esporte ele é bom para tudo, assim, ele faz bem para a cabeça, para o físico, para o psicológico, né? Então é muito bom. E aí, para se motivar, tenha sempre esse objetivo. Entenda por que você levanta todos os dias, por qual motivo você está vivendo todos os dias, né? Se você não tem isso, dificilmente você consegue essa motivação. E quando eu falo que é um processo químico no cérebro, é porque às vezes pode gerar uma doença, né? A falta de motivação, o excesso de frustração, ele pode gerar uma depressão. Então, a gente sempre analisa bem isso, porque às vezes a pessoa ela entra num estado depressivo, que é diferente de depressão.
um estado depressivo, onde ela não vê motivos para fazer tal coisas, ela está num excesso de frustração muito grande, então ela começa a cair. Como é que ela se mantém motivada? A prática de exercício físico é bom porque libera endorfina e dopamina, então são os hormônios são neurônios da felicidade, que ajuda bastante. E aí você começa a estimular isso. É o que eu falei, é estímulo. Então veja um motivo externo, que é um estímulo para você se manter motivado. O que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Então, saber bem o que te dá prazer, além de comer, né? Saber bem o que te dá prazer, é importante para se manter motivado. Excelente. Então, será que a gente poderia fazer não uma regra, mas alguma coisa assim, ter um planejamento, por exemplo, do mês, né? A gente tem, aliás, o planejamento do ano, mas que a gente tem o planejamento, que a gente fala o plano mensal, dentro desse mensal, o semanal e o diário, para eu poder Sim. me motivar mais para fazer as coisas. Isso Exato. Tem ajudaria aquela também. coisa de prioridade. Então, o que eu quero para essa semana? Uhum. Sabe? Qual é a motivação que eu vou ter, o estímulo que eu vou ter para essa semana? Ah, para essa semana eu quero uma semana tranquila, uma semana organizada, harmonizada. Como é que eu vou fazer? Ah, isso, o que eu preciso fazer para isso? Porque é bom a gente saber o que precisa, porque se você não Sim, souber, você fica perdido. com Então, como eu vou certeza. fazer isso? E aí você se planeja para se manter motivado. E é olhar os mini resultados. Sabe aquela coisa de olhar o que você já tem e o que você já conquistou? Ser Sim. grato por isso. Quando você é Comemorar, né? grato por isso, exato. Quando você é grato, quando você comemora as pequenas conquistas, por exemplo, no final desse dia, qual é a minha comemoração? Ah, eu consegui fazer meu trabalho, eu consegui fazer a live com a Lília. Isso é um motivo para comemorar. Então, isso me mantém motivada a continuar o meu trabalho. Uhum. Sabe? Faz sentido isso? Total, total, gente. Olha, vamos fazer organização pessoal. Não é não, Mari? Que isso Exatamente. vai mudar até a questão disso, da motivação na vida, né? Sim, muda tudo. Eu falo, ó, a mente organizada, a pessoa organizada é a melhor coisa que existe, porque você vai saber como lidar com as situações, você vai saber equilibrar suas emoções, se conhecer. Eu falo Uhum. organização e autoconhecimento é algo que todo mundo É, devia ter na escola. sim, deveria, né? Olha, deixa eu ver, alguém Sim, colocou aqui. A Carol colocou. E depois pode cair no hábito, isso. Digo porque comecei a me levantar às 5h30 para ir treinar. No início precisei motivação, mas vejo que agora é hábito. Até que um dia posso exato. dormir, até mais tarde eu acordo. É isso aí. Exatamente. A gente, toda mudança de comportamento, ela gera um hábito. Então, se você parar para analisar, todo hábito que você tem foi criado, né? Foi Uhum. construído. Você não adquiriu um hábito assim da noite para o dia. Você teve um processo de adaptação, um processo de prazer momentâneo para construir esse hábito. Então, eu falo muito isso. A motivação, ela vem depois da construção de um hábito. Quando você vai, mesmo sem vontade, se move de fato, tem a necessidade, um desejo para se mover, essa motivação aparece. Sim, maravilhoso. Próxima, posso ir? Pode, vamos Olha, lá. por que a gente tem um pico de motivação e depois desanimamos? Isso acho que já Pico meio de que motivação. é. Já meio que respondeu, mas assim, o pico de motivação, quando a gente fala que a pessoa tá num pico de motivação, é porque ela tá realizando coisas e conseguindo ver o resultado. Quando ela deixa de ver o resultado, é aquilo que eu falei, veja, agradeça o dia a Expectativa dia. também. Exato. Porque quando você deixa de ver o resultado, você desmotiva. Então, se você está vendo o resultado naquilo que você está fazendo, você está com o pico de motivação lá em cima. Você está assim, nossa, consegui fazer isso, consegui fechar. Igual o empreendedor, quando começa. Ah, consegui fechar um contrato, consegui fechar outro. Nossa, tô bombando. E aí, de repente, não tem nenhum. Aí você desmotiva.
Você É, fala, ai, não, acho que não é isso que eu quero, isso não é para mim, não quero mais. Então, são ciclos. A gente só precisa estar alinhado na expectativa. Porque tem mês que vem bastante, tem mês que vem pouco, tem mês que não vem é. ninguém. E aí a gente trabalha essa motivação. É, vamos ter que aprender muito, né, Mari? Sim. Aprender Olha, bastante. todo mundo tem isso. Eu falo até a gente que estuda, porque a gente é ser humano. Então, Uhum, é muito lindo, maravilhoso eu falar assim, mas se eu disser para você que na prática, eu sou assim, não. Gente, não dá, porque eu tenho as minhas emoções, eu não controlo as minhas emoções. E aí, quando a gente fala isso, a gente se coloca no lugar do outro, sabe? Então, é sim. muito desafiador eu falar para você assim, não, mas você tem que se manter motivado. Com ou sem cliente, tem que. Não, você não tem que. Tem dias que você está desmotivado, se aceite, sabe? Eu falo muito isso. Se acolha nessa desmotivação. Só que não fica ali. Olha, Uhum, muda o foco do negócio, foca para a solução. Fala assim, tá, esse mês caiu, como é que eu vou fazer para trazer mais? O que, que eu posso fazer de diferente? Sabe? Olha para uma solução, porque quando a gente fica no problema, a gente não consegue resolver e não é, encontra a motivação, né? Não encontra o sim. estímulo para sair dali. É como se a gente abraçasse aquele problema e ficasse ali o tempo todo sem olhar a solução. Então, É o é uma movimento que coisa que eu você falo. falou. Exatamente. É se movimentar. E se movimentar sempre pro positivo. E quando eu falo no positivo, não é força, foco e fé. Quando eu falo no positivo, é você olhar assim, como que eu posso fazer da próxima vez? Como será da Uhum, próxima vez? O que, que eu posso fazer para isso? Sabe? Porque isso ajuda bastante. sim, com certeza. Olha aí, acho que as meninas estão se identificando aí, Mari. Ai, pois é, lá. Ainda bem que eu tenho amigas para desabafar. Isso mesmo, né? Isso ajuda Precisamos de muito, né? amigas. E Sim, até a mas questão olha, de motivar desabafe uma com outra. amigas que falem para você sair do lugar, entendeu? Te Isso aí, motive. Não é aquelas isso aí. amigas que vão te puxando para baixo. Fala, ai, amiga, eu também, vamos se abraçar e descer pro fundo do Não, poço. não, de jeito nenhum. Né? Não, quem tá É, junto tem que puxar e puxar pra frente, né? Puxar pra cima e vamos todo exato. mundo junto e vamos lá, A né? Adriana falou, não desiste, descansa e segue. Exatamente. É isso É uma aí. coisa que eu falo bastante para os meus clientes. Olha, descanse. Aprenda a descansar. Quando você faz a sua organização semanal, em que momento você coloca esse momento de descanso? E quando eu falo descanso, Lilian, é assim: o que, que você faz quando você não está fazendo nada? Aí a pessoa fala, eu estou passando roupa, eu estou vendo um filme. Eu falo, não, o que, que você faz quando não está fazendo nada? Nada. Nada. É nada mesmo, gente. É sentar no sofá, colocar uma série bobinha, que nem te faça pensar, sabe? Para você descansar. Porque senão você fica meio bitolado, você perde motivação, porque é um excesso de estímulo, e aí você não Uhum, consegue fazer as coisas acontecerem. com certeza. Uma coisa que quando eu faço a organização pessoal, Mari, geralmente eu falo assim, ó, você vai tirar uma hora da sua semana para você. Uma Sim. horinha só. Aí no começo a pessoa até estranha. Uma hora, gente. Quantas horas tem uma semana? Você vai pegar uma hora para você fazer, assim, a hora é sua, para você assim descansar, para você ler, para você se trancar num quarto, para você fazer o que você quiser. Que acho que é mais ou Sim, menos isso, é isso né? mesmo. Dar uma Para você ter recarregada. exato, para você ter esse estímulo de prazer, cuidar de você, se É. conhecer, sabe? Eu brinco muito que eu falo assim, faz uma skincare, porque tá na moda, né? Faz uma skincare. Tira uma hora para fazer skincare. Porque é realmente isso, é você cuidar de você, você saber dar essa pausa também. Porque eu Precisa. percebo que essa cultura de alta performance deixa a pessoa doente. Sabe? Uhum. Que a pessoa fala assim, você tem que acordar cedo, tomar banho gelado e ser uma pessoa feliz, alto astral, nananã. Só que chega uma hora que a pessoa começa a ter alguns problemas de frustrações que ela fala, nossa, por que, que ele consegue? Que aí entra a É, comparação, né? Aí é, entra a comparação, entra a autoculpa, e aí a pessoa começa a ter esses índices de desmotivação. E aí começa a não fazer as coisas.
Uhum, é bem por aí. É, deixa eu ver aqui. Como se motivar em momentos difíceis? Pois é. É aquilo que eu falei, muda o foco, sabe? Quando a gente tem um momento difícil, a gente tem que entender esse momento, saber o que ele é, acolher esse momento e buscar uma solução. Se a gente só fica ali, e aí é o que eu digo sobre autocompaixão, é você entender, autocompaixão é diferente de autopiedade. Então, é você entender que você está enfrentando um problema e que esse problema tem solução. E que muita gente enfrenta problema. Não é só você, você não está sozinha nessa. E Uhum. aí você tira a sua visão daquilo e vai para a solução. Você se movimenta para a solução. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está passando por uma situação difícil e ela fala, eu não sei como sair daqui. Então, busca ajuda. Sabe? Alguém vai ter uma solução para você. Nem que seja um palpite. Mas é aquela coisa que eu falei. Saiba ter uma rede de apoio que te Uhum. apoie positivamente. Te tire Sim. de onde você está. Porque se você tem uma rede de apoio que só te puxa para baixo, que fala, é isso mesmo, você vai continuar Não, aí, ninguém merece isso. você não sai dali, entendeu? Então, assim, quando você muda o foco e entende que você tem problemas e que esses problemas são solucionados, ou às vezes não, mas se não é solucionado por você, é porque não está no teu controle. Então, Uhum. saber distinguir o que está no meu controle e o que não está é primordial, porque aí você começa a se perguntar: isso eu posso controlar? Posso. Como eu faço para mudar? E aí você busca uma solução. Isso eu não posso controlar? Não. Como que eu faço para amenizar esse problema ou para passar esse problema adiante? Ou simplesmente deixar esse problema ali que o tempo resolve. Porque é muito isso, assim. Se a gente fica muito no problema, a gente não se mantém motivado. É, isso é verdade. Verdade mesmo. E ó, quando tudo está dando errado, como se motivar? Será que tudo mesmo está dando errado? Generalizaram aqui, né? Quando Será que tudo está tudo dando mesmo? errado. Ou a pessoa não está conseguindo enxergar algo bom no que está acontecendo? Porque eu falo que quando você muda essa ideia de que está tudo dando errado e passa a ter a ideia de que é um aprendizado, então você se pergunta: o que, que eu tenho que aprender com isso? Deu errado? O que, que eu tenho que aprender com isso? Porque aí você começa a ter estímulos para se mover. E aí você vai entrando em movimento, trazendo recompensa, trazendo motivação. E na verdade a gente aprende mais com os erros, né? Exato. O erro ele vem para a Né? gente aprender, né? Exato. Porque uma pessoa que nunca errou, provavelmente ela não sabe muita coisa. Aham. É o Porque, que eu gente, quando a penso, gente. né? Com certeza. Quando a gente erra, você fala, gente, como que pode? Aí você vai e muda para poder continuar, né? Exato, exatamente. E é aquela coisa, todo mundo erra, porque a gente é ser Todo mundo. humano. Então Uhum. a gente não controla muita coisa, né? Então nem tudo está sob nosso controle. E aí a gente precisa entender se isso vale a pena sofrer por isso ou o que, que eu vou Uhum. aprender com isso. Tem É coisas isso que aí. vêm para aprendizado. Eu acho que geralmente todo erro, eu acho que tem alguma coisa de bom que a gente consegue tirar. Não Sim, querendo ser esse lado positivista, tudo demais. Mas a gente sempre não, aprende e a gente se torna melhor, exato. né? Ó, a Ana Júlia escreveu, verdade, a gente também tem que comemorar as pequenas conquistas. Só queremos Uhum. comemorar as grandes. Exatamente, Ana Júlia. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: eu não vejo a hora de ter dinheiro para viajar. Aí eu falei, mas o que é viajar para você, né? Aí ela falou, é pegar um cruzeiro, ir para não sei onde e tal. Aí eu falei assim, tá, e quando você foi para Campos do Jordão, não foi uma viagem? Foi. Ela, É, é verdade. Então, assim, a gente tem uma mania de focar no grande e é. esquecer o pequeno. Só quando você foca no pequeno, você vive o presente. Eu até falo isso. Organização é você trazer o futuro para o presente. Você pega o futuro, se organiza no presente para chegar lá.
Então, é muito Isso aí. isso. Você aprende a olhar o presente, as pequenas coisas, as pequenas conquistas, para entender como você chegou na grande conquista. Porque Uhum. quando a minha avó dizia, tudo que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Mas é porque a gente não valoriza o quanto a gente teve que seguir para fazer aquilo. A gente não agradece por aquilo, né? É Você não bem trabalha a isso. gratidão por aquilo que você já tem. É. E tem muito isso, às vezes a pessoa ela sonha tanto com alguma coisa grande, quando chega naquele grande, não tem nada, não tem função, não tem aquele Sim, gostinho, não tem nada, né? porque é aquilo que eu falei, a pessoa não trabalhou o sentimento de ânimo. Como é que você vai se sentir ao estar lá? Quando, Sabe? é, Por quê? Porque ela não trabalha o sentir nem quando ela está no presente. Porque ela olha só o que ela não tem. é, É aquela coisa de olhar o errado, né? Só olha o errado. Mas é você olhar o que você não tem. E o que você tem? Será que não tá bom neste momento para você seguir para o que você busca? É muito isso, assim. As é. pessoas, às vezes, elas se perdem no olhar longe e esquecem de olhar para o presente. É aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio. A Sim, maioria olha para o copo meio vazio, é isso né? mesmo. Sempre olha o que está faltando, né? É sempre isso. Ó, e quando você só escuta palavras que te deixam triste, como se motivar? Então, peraí. A gente só permite que o outro fale ou que a gente fale o que a gente quer ouvir. Se você Hum, só escuta a palavra triste, por qual motivo você tem permitido isso, né? É muito essa reflexão. Porque por qual motivo você permite que o outro te fale essas coisas? Qual é o ganho secundário? Porque aí lembra que eu falei que até na dor o nosso cérebro sente prazer? Então, uhum, assim, qual é o ganho secundário de ouvir essa palavra triste? O como que você se sente, o que que você ganha em troca para você ainda permitir isso? Se você começa a ter consciência disso, você começa a trabalhar para que a pessoa não diga isso ou para que você não ouça isso. A gente, não é à toa que a gente tem dois ouvidos para filtrar aquilo que nos dizem, né? Outro dia eu até falei sobre isso. Quantas vezes a gente deixa o outro falar coisas e agredir a gente? Mas é a gente que permite. é. Como é que a gente se trata? É que nem agora a gente falou de falta, de olhar o que está faltando. Como é que a gente se trata quando olha no espelho? Será que a gente olha para uma pessoa e vê, nossa, eu sou bonita, tenho minhas rugas, tenho isso, mas eu me amo? Ou você olha e fala, nossa, que pessoa feia, horrorosa. E aí é aquela coisa que eu sempre digo, você tem que pensar também como você diria para um amigo, sabe? Se você fosse dar um conselho para você mesma, como você diria? E aí depois faz Uhum. o reverso. Como você diria esse mesmo conselho para uma amiga? Será que você seria tão agressiva assim? É. Sabe? Então, entender essas palavras tristes e a que ponto chegou para você permitir que o outro te fale isso. Porque se você permitiu, ele vai falar. A partir do momento que você diz, não, eu não sou isso, e aí é aquela coisa, você filtra, você fala, isso não é para mim. Isso é um problema dele, não é meu. Deixa, eu não sou isso mesmo, passa, né? Adiante. Exato. É. E ó, o que ajuda a manter a motivação mesmo longe de ver o resultado? As pequenas metas. O que ajuda a manter a motivação, mesmo sem você ver o resultado, que aí você fala do resultado grande. Olha o resultado Uhum, pequeno. Olha assim, o meu desejo é aumentar faturamento. Tá, quanto você quer faturar no ano? Tá, e esse mês, quanto você quer faturar? E essa uhum, semana, quanto você quer faturar? Porque aí você começa a trazer isso para próximo, tem a pequena recompensa e se mantém motivado para conquistar outra. E é óbvio, para toda meta grande que eu falo, todo resultado a longo prazo, tenha uma recompensa a longo prazo. Por exemplo, você vai fazer, eu quero faturar 1 milhão no ano. O que você vai fazer com esse 1 milhão? Como que você vai sentir ao faturar 1 milhão? Sabe qual é a sua recompensa com isso? Você vai viajar? Você vai comprar uma casa, um carro? Enfim, o que você vai fazer com isso?
Porque às vezes, se você não tiver essa recompensa, o seu objetivo não vai valer a pena. Você vai chegar lá e vai falar, nossa, era isso. Verdade. É. Que é o que as pessoas geralmente fazem, né? Você vê Exato. muito isso. Ela quer conquistar alguma coisa, conquista e acabou por isso mesmo, né? Exatamente, porque você às vezes você coloca um foco em algo que você quer, mas você não tem uma recompensa para aquilo. Você Uhum. não colocou uma recompensa. E aí, quando você não tem uma recompensa, qual que é o teu estímulo? Se o nosso Não cérebro tem. trabalha com recompensas, ele vai chegar lá, vai ganhar e vai se sentir o quê? Frustrado. Ele vai falar, É. nossa, é isso. Entendeu? Então é importante você ter recompensas. Trabalhar com recompensas. Por exemplo, essa semana você recebeu um elogio de alguém. O que você vai fazer com isso? Qual que é a recompensa disso? Se para você isso vale a pena. Eu vou, sei lá, fazer uma skincare, me cuidar, sabe? Tipo, valorizar o meu processo de autocuidado. Porque eu recebi um elogio, as pessoas vão falar, olha, você tá diferente. É igual a academia. Você quer deixar uma pessoa mais motivada a fazer exercício físico, fala, nossa, você emagreceu, você tá bem, você tá com o corpo bonito. É, aham, Né? Aí a é pessoa fala, bem ai, isso. que bacana, tô aqui. É Então, bem eu isso. sempre falo, tenha pequenas metas para a semana, para o mês. Que nem essa semana, você tem uma meta. O que você vai fazer ao terminar essa meta, ao concluir essa meta? E não precisa ser só na sexta ou só no sábado, sabe? Se você cumpre a meta antes, se recompense. E quando eu falo se recompensar, não é, às vezes nem é comprar bens materiais, nada disso. É tirar um momento, tipo, eu vou tirar uma tarde para mim e seguir feliz. Isso aí. Gente, vocês estão. Olha aí, quanta riqueza de conteúdo, né, Mari? Pois Maravilha! é. Ó, É um tema que eu próximo. adoro. Eu também. Se deixar que a gente fica até meia-noite, ainda vai faltar tempo, Ou vai, vamos ter que marcar né? mais. Com certeza, gente. E vocês querem que a Mari volta? Olha, né? Que a gente vai ter bastante assunto, né, Mari? Sim, Então, com quem quiser certeza. aí, já deixa aí marcado para a Mari voltar, né? Pois é. Ó, próxima pergunta. O que ajuda a manter a motivação? Não, essa já foi, desculpa. Por que as pessoas têm a tendência de nos desmotivar? Então, as pessoas respondem às suas experiências. Geralmente, elas dizem por amor, né? Não é que ela quer te desmotivar. Ela quer, ela tem uma forma de te acolher. Ela não quer que você se frustre, às vezes, sabe? Então, às vezes ela fala assim: "Nossa, mas você vai fazer isso? Será que isso é bom para você?" Porque ela tá pensando no que é bom, que ela acredita ser bom para você. Então, não é que ela está te desmotivando, é que talvez ela tenha uma outra experiência de vida e ela busca trazer essa experiência para você. Então ela fala, se você fizer isso, você vai se frustrar. Então ela vai e começa a te tirar, a te podar, sabe? Eu aprendi muito isso com os meus pais. Porque eu comecei a entender que a realidade deles não é a mesma que a minha. Então, sempre quando eu falava uma coisa, eles falavam assim: mas será que isso vai dar certo? Aí você já fica, será que vai dar certo? Porque aí você já não vê. Só que aí você tem que entender, é onde eu falo do autoconhecimento. Você tem que entender se faz sentido para você. E não Uhum, espera que o outro te motive. É isso que a gente fala muito. Porque às vezes uma frase não vai te motivar. Pelo contrário, ela uhum. vai te deixar pior. Porque, que nem a frase que eu te falei, se eu conseguir, você também consegue. Será mesmo? Será que você está disposto a passar pelo que eu passei? É, Será que você está disposto a ter as mesmas experiências que eu tive para conseguir? Se você não tiver, tudo bem. Você pode conseguir de uma outra forma, mas você tem que ter a sua motivação, né? O seu estímulo para isso, o seu porquê uhum. de fazer isso, de querer isso. Então, não é que o outro te desmotive, é que talvez o outro ele te ame tanto que ele não quer que você se frustre. Então, você vê que quando você muda o foco, você não culpa o outro. É, Porque aí você traz a responsabilidade para você. Falar, eu entendo a sua opinião. Eu sei que talvez para você não seja possível, mas eu quero arriscar porque eu tenho motivo disso para fazer, para entrar em movimento. excelente, gente. E por que é difícil manter a motivação por um longo tempo?
Ah, a gente já respondeu isso, né? Porque a gente vai fazendo, vai fazendo. Só que quando a gente não vê resultado, a gente desiste. Então, assim, a motivação é o que eu falo. É muito mais fácil você estar em constante movimento. Não é mais fácil, né? Mas é menos desafiador você estar em constante movimento e encontrando essas pequenas conquistas, recebendo, agradecendo, sendo grato por essas pequenas conquistas e se mantendo motivado. Vai ter dia Uhum. que você não vai ter vontade de fazer nada, que é o que eu falo da força de vontade. Por quê? Sim. Porque a força de vontade, quando a gente tem... Sabe aquela frase, ah, fulano é esforçado, tem força de vontade e não consegue nada? Mas é porque ele só demonstra que ele tem força de vontade, ele não entra em ação, sabe? Porque o nosso cérebro, ele cansa. Só de ver você fazendo um planejamento, ele já cansa. Por que que tem até uma síndrome, depois eu te mando, que as pessoas têm Tá. da terceira segunda-feira do ano. Que eles falam muito isso, assim, que a pessoa se sente frustrada na terceira segunda-feira do ano. Mas por quê? Porque ela fez um planejamento do melhor ano da vida dela. Vamos falar de 2020? 2020 vai ser o Ixi. meu ano. E aí? Aí foi, né? Janeiro, fevereiro, março, acabou. É, Estamos bem chegando em isso. 2021. Então, quando a pessoa está lá em dezembro, ela está naquele estímulo de felicidade, aquela sensação de amor e paz, e vida nova no novo. Então, ela tem muita força de vontade. E aí ela faz vários planejamentos. Mas quando ela não calcula quais serão as emoções que ela tem. Quando É, chega na terceira segunda-feira do ano, que ela viu que ela não completou nada do que ela prometeu, nada. ela se frustra. Mas por que ela se frustra? Porque ela espera que o ano mude e que as coisas já mudem. Ela não espera, tipo assim, ah, eu vou entrar em ação, eu vou estar em movimento. É Eu o vou ver o que está movimento, né? acontecendo. Exato. As pessoas só desejam, mas aí o fazer que é o complicado, Sim. né? Você tá correndo atrás, fazendo, movimentando, né? Exato, o movimento é tudo. Tanto que eu falo muito disso no meu Instagram sobre o movimento das formigas. Porque elas sabem o que elas querem, o que elas precisam, na verdade, e elas estão sempre em movimento. Você nunca vê uma formiga parada. Não, isso é Ninguém verdade. vê. Então, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre fazendo. Só que elas sabem exatamente o que elas têm que fazer. Não tem aquela coisa da formiga e a cigarra, que enquanto uma trabalha, a outra Uhum, canta? É isso. Só que aí ela sabe que quando chegar o inverno, ela vai ter onde ficar. Então ela tem um motivo maior, que é a casa, se manter abrigada, enfim. Então, se você não tem, você não faz. E aí você não consegue estar nesse movimento, você não consegue estar nessa constância. Eu falo, tudo requer constância. Você começou uma coisa, você não vai ter o resultado amanhã. Você precisa continuar. E como é que você continua? Buscando estímulos, vendo as recompensas, porque isso te traz motivação. Isso faz com que o teu cérebro fique motivado, sabe? Ele veja a recompensa naquilo. sim. E essas mini metas, né? Exato, mini Que metas. Eu falo, isso, mini meta é a melhor coisa que tem. melhor coisa, gente. Ó, já para tirar da live assim hoje, o maior aprendizado são as mini metas, Sim, né? E recompensa, e recompensa. Exato. né? Você quer ganhar 10 mil no mês? Quando você quer ganhar no dia para você fazer os É 10 isso mil? aí. Vamos pensar nisso, né, Mari? É isso. Ó, última pergunta que tem aqui, tá? O que fazer para ser uma pessoa motivadora? Foi Motivadora, diferente de nossa. todas as outras perguntas, né? Essa é, viu? Você ser uma pessoa motivadora é aquela pessoa que olha por outro ângulo. É a pessoa que não fica olhando só para o problema. Para você ser motivador para outra pessoa e para você mesmo, você precisa ter foco na solução, independente do que está acontecendo. Então, eu estou passando por diversos problemas na minha vida. Tá, como é que eu vou resolver esses problemas? É aquilo, saber o que é do meu controle e o que não é. E eu vou resolver. Ah, meu amigo tá passando por um problema. Eu não vou chegar para ele e falar assim, vai ficar tudo bem. Não. Eu posso mostrar soluções para ele.
Posso falar, oh, e se você fizer assim? Como seria se você fizesse dessa maneira? Sabe? Busca a solução. E não simplesmente fala para a pessoa assim, ah, não, tá tudo bem. Logo passa, até a uva passa. Sabe essas frases? Se tudo passa, até a uva passa. Então, aí... Porque isso não motiva ninguém. Quando você fala para alguém, ah, então, se você fizer dessa maneira, que tal você mudar o ângulo de onde você está olhando o problema? Sabe? Tipo, a pessoa está insatisfeita com o trabalho. Beleza, quais são os benefícios do seu trabalho? Sabe? Nesse momento de pandemia que a gente está em casa, como é que você é uma pessoa motivadora? E não é aquela pessoa que acorda cedo, gritando, sabe? No Bom gás, dia, né? galera! É, Não, isso aí não é uma pessoa motivadora. Pelo contrário, às vezes ela está escondendo muita coisa ali. Mas, geralmente. exato. Mas é você olhar para a solução, é você falar assim: eu sei que a vida não tá fácil, como é que a gente vai resolver isso? Como vai ser da próxima vez? Sabe? Sim. Pega esse problema e vê uma solução para ele. É muito mais prático e mais motivador do que você virar para a pessoa e falar assim: ah, não, mas você consegue. Você tem 2 braços e 2 pernas. Você vai conseguir. Sabe? Isso não vai ajudar a pessoa. Pelo contrário, é aí que ela vai se sentir mais frustrada ainda. Porque Sim. ela vai falar assim, nossa, se eu tenho e não tô conseguindo, como é que eu É, faço? Sabe? Então, que eu geralmente falo é isso que que... acontece. Exato, eu falo muito cuidado com essas frases motivacionais. E no meu projeto eu falei sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa, porque ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Se a pessoa tem uma disfunção, né, psicótica, ela consegue usar essa motivação para outra coisa. É, Então, a gente precisa tomar cuidado com o que fala para o outro. Ó, muito. Adriana, precisamos sempre se cercar de pessoas que nos inspiram. Exato, Adriana. Pessoas inspiradoras, provavelmente elas são motivadoras. Porque elas olham por outro ângulo. Elas conseguem. Porque às vezes a gente está tão no Que problema não que a gente não enxerga. enxerga. E aí precisa de alguém para dar uma solução. Por isso que eu falei, busca aquela pessoa que dá solução, não aquela pessoa que vem com isso. Ah, você tem 2 pernas. Isso não resolve. Uhum. Então, é importante você ter essa rede de apoio que olhe para você e fale: não, vamos fazer dessa maneira, que isso vai ser. Eu falo sempre assim: quando a pessoa vem com problema, ela tem dois: o problema e resolver o problema. Então, a pessoa fala assim: ah, eu tô com problema. Eu falo: nossa, então você tá com dois: o problema e resolver o problema. Yes. Mas é isso, por quê? Porque você vem com problema, mas você tem que ter alguma busca por aqui, por uma solução. Porque se você fica só no problema, você não sai do lugar. E É aí esquece, verdade. não tem frase de geladeira, de caminhão que vai resolver tua Que vida. resolve. É verdade, Mari. É verdade. Olha aqui, já está dando quase 1 hora que a gente está aqui. Nossa, gente, passou rápido, né, Não Lívia? parece, né? Não parece. E Pois assim, é. Mari, gente, sigam a Mari, o Instagram dela é maravilhoso, vocês viram que ela tem muito conteúdo para oferecer. E Mari, olha, já pediram para você voltar aqui, você viu, né, nos Vi, comentários, um monte de gente colocou aí. Então assim, você vai ter que conte voltar. comigo. Já tinha falado para você, né? Eu acho que você vai ter que voltar, Mari, Pois olha. é. Agora é certeza, né? Conte comigo sempre que precisar. Vamos falar sobre isso, sobre entrar em ação, É que isso aí. é um desafio, né, Lília? Tanto a É. organização quanto a entrar em ação é um desafio. É isso aí. E, gente, olha, vocês viram que a organização ela tem explicação pelo lado neurocientífico da história. Então, não tem nem o que negar, né, Mari? Não, não E tem. até aí, já está a organização aliada com a motivação também. Sim, Então, total. vamos nos planejar, tudo mais, para ter uma vida melhor, que é o que a gente prega na organização, né, Mari? Exato. Qualidade É de vida é isso. tudo, né, Qualidade Lília? de vida. Eu falo, Exatamente, a qualidade de organização vida. ela te traz qualidade de vida, ela te traz otimização de tempo, que isso já Uhum. valoriza tudo, né? Sim. Pelo menos para mim, valoriza. Nossa, e como? Você E acordar como? sabendo onde é que tá a tua roupa, o que que você vai fazer, como vai ser. Não, não. Lógico que tem coisas É. que são imprevisíveis, mas você ter essa mínima organização, mínima Segurança. precaução, você tem essa segurança, exatamente. É bem isso.
Mari, brigadão, Eu que brigadão mesmo. agradeço. Foi uma aula, assim, olha, eu acho que muito enriquecedora para todo mundo que estava aqui. Tenho Eu que certeza disso. agradeço. Vai, eu acho que as meninas aqui gostaram, né, gente? Vocês gostaram? Fala aí, dá um joinha, um coração pra Mari, alguma coisa assim, pra gente saber, né, Mari? Pra Pois você voltar é, aqui mais vezes. E a gente já vai deixar marcado, então, uma outra data para você voltar. vamos, E aí a vamos gente sim. vê um tema também que aborde, ou se alguém tiver alguma sugestão, manda para mim ou para Mari para a gente poder fazer essa live, Pode para a gente mandar que a aprender gente mais com faz. você, né? Muito obrigada pelo convite, Lilian. Estou aqui à disposição. Agradeço muito. Foi enriquecedora essa troca. Eu falo que eu sou Muito. suspeita, né? Que eu sou a louca da organização. Então, a Edi sabe bem. Então, é bem assim mesmo. E aí eu adoro. E aí você falou, organização e motivação juntou tudo. Pronto. Falei, é a melhor coisa. Viu? Foi maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, muito obrigada por todo mundo que veio aqui, tá? E sigam a Mari, ela é maravilhosa, vocês viram isso, tem muito para acrescentar pra gente. Muito, muito mesmo, Mari. Brigadão. E a Eu que gente vai combinar outro dia agradeço. para você voltar, Pode deixar. viu? Obrigada. Gente, brigadão, boa noite para todo mundo e até semana que vem que a gente vai ter outra live das mulheres. Aguardem, né? Beijo, Mari. Beijão Beijo. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.